Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal Viver Evangelizando. Hoje, nós vamos juntos mergulhar nesse dia 11 de junho em mais um momento de história, de reflexão, de testemunho, de vida de fé e exemplo inspirador de um grande santo da nossa Igreja Católica, que foi e que é São Barnabé, filho da Consolação. Vamos juntos, venha junto conosco, nesse momento de história, de fé e de reflexão. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos os dias nós trazemos aqui um conhecimento, uma história de fé dos santos da nossa Igreja Católica. Um pouco sobre a origem desse santo. Despojamento. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço que tinham vendido e depositavam-nos aos pés dos apóstolos. Repartia-se entre cada um deles conforme a sua necessidade. Assim, José, a quem os apóstolos deram o apelido de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu, trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Isso está em Atos, capítulo 4, versículos 32 a 37. Discípulo de Jesus. A Bíblia menciona pela primeira vez o nome de Barnabé entre aqueles que, depois da morte de Jesus em Jerusalém, se reúnem em torno dos apóstolos. Trata-se de uma comunidade de fiéis, na qual vivem fraternalmente, compartilhando seus bens. Porém, a tradição transmitida por Eusébio de Cesareia, obtida de Clemente Alexandrino, também o inclui entre os discípulos enviados por Jesus em missão para anunciar o reino de Deus. Logo, ele já pertencia ao grupo dos seguidores de Jesus Cristo. Sobre as suas origens, nós sabemos por meio da Sagrada Escritura que ele era natural da ilha de Chipre, na Grécia, judeu e chamado José, chamado de apóstolo. Barnabé encontra-se entre as pessoas mais influentes da primeira comunidade cristã nascente, tanto que, embora não fizesse parte dos 12, era chamado apóstolo. Barnabé, considerado um homem virtuoso, repleto de Espírito Santo e de fé, foi enviado para Antioquia da Síria, de onde chegavam notícias de numerosas conversões. Uma vez constatado que muitos acreditaram nele, Barnabé se alegra e exorta todos a perseverarem com um coração resoluto no Senhor Jesus Cristo. Acolhimento a Paulo. Foi o primeiro a acolher Paulo após a sua conversão na estrada de Damasco, que chegara a Jerusalém para encontrar os apóstolos. Enquanto muitos desconfiavam daquele Saulo, que agora Paulo, que perseguia os cristãos, Barnabé o acolheu e o inseriu na comunidade. Assim, pediu ajuda a Paulo no seu serviço à nova comunidade de fiéis, companheiro de Paulo. Logo mais, uma vez, Barnabé intervém na vida de Paulo, encorajando-o na sua missão como apóstolo dos gentios. Os dois permanecem em Antioquia durante um ano, instruindo muitos. Precisamente ali, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Depois da pregação em Antioquia, Barnabé e Paulo partem para uma nova missão em Chipre. Com eles estavam também João, chamado Marcos, o evangelista, primo de Barnabé. A etapa sucessiva era a Panfilha, de onde João decide voltar para Jerusalém. Ao invés, Barnabé e Paulo prosseguem para Pisídia, Licaônia, Listra e Derbe, mas depois voltam para Antioquia da Síria, detendo-se também em Perge e Atália, a circuncisão. No entanto,
As conversões dos pagãos, cada vez mais numerosas, começam a suscitar divergências sobre a necessidade ou não da circuncisão. Por isso, por volta do ano de 49, Barnabé e Paulo voltaram a Jerusalém para resolver esse problema com os apóstolos. Logo depois, ambos se preparam para uma nova missão, mas Barnabé quis envolver novamente o jovem João, embora Paulo fosse contrário, por não confiar muito nele. Barnabé, porém, o vê como um discípulo para ser reabilitado. Não chegando a um acordo, seus destinos se separam. Barnabé embarca para Chipre com seu primo e Paulo parte para a Ásia. Discórdia entre os santos. Até entre os santos havia conflito, discórdias, divergência, que para mim causam consolação, pois os santos não caem do céu. Foi o que explicou Bento XVI na audiência geral de 31 de janeiro de 2007, ao falar da relação entre Barnabé e Paulo. A santidade não consiste em nunca cometer erros. Olha que maravilha isso. Mas aumenta com a capacidade de se arrepender e a disponibilidade de recomeçar. Mas, acima de tudo, com a capacidade de perdoar. De fato, mais tarde, Paulo mudou de ideia sobre João, bispo na Itália. O Novo Testamento não nos fornece mais informações sobre Barnabé, mas alguns documentos bizantinos falam de uma viagem que fez com Pedro, com destino a Roma, de onde prosseguiu para o norte da Itália. Em Milão, de modo particular, a sua pregação foi suscitada várias conversões, que deram origem à primeira comunidade cristã na cidade, e por isso o considerou seu primeiro bispo. Martírio em Salamina. Os Atos de Barnabé, obra do V século, narram a sua morte em Salamina, onde teria sido apedrejado por judeus sírios no ano de 61. A sepultura de Barnabé existe ainda hoje. Dizem que teriam sido o próprio Barnabé a indicar em sonho a sua sepultura ao bispo de Salamina, Atênios, em fim do século V. Este, portanto, teria mandado trasladar os restos mortais do apóstolo Barnabé para a basílica que ele lhe quis dedicar, a minha oração. Santo apóstolo que, vendo as ações do Senhor, aprendeu o espírito de consolação. Ensinai-nos a consolar e a dar-nos, e dai-nos a nós a consolação nos momentos mais difíceis da nossa vida. Que essa prática seja para nós virtude em meio de santidade. Assim seja. Amém. São Barnabé, rogai por nós. São Barnabé, rogai por nós. São Barnabé, rogai por nós. Que a vida desse grande santo da nossa Igreja Católica, São Barnabé, inspire hoje e sempre cada um de nós a vivermos com mais fé, com mais coragem, com mais amor a Deus. Como a gente pôde bem ver nesse dia de hoje, a santidade não é um chamado apenas para alguns, mas para todos. A santidade não significa que não cometeremos erros, mas significa que estamos dispostos ao longo da nossa caminhada de fé e convertendo e amadurecendo a nossa fé, melhorando o nosso jeito de viver. Desde já, peço, não se esqueça de deixar o seu like nos ajudando, deixar o seu comentário aqui sobre esse santo que você mais gostou, se inscreva em nosso canal Viver Evangelizando, ative o sininho das notificações e não deixe de compartilhar esse vídeo aqui com outra pessoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Barnabé, desça sobre você e sobre toda a nossa vida de fé, a bênção do Deus misericordioso no amor. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até amanhã, com mais um momento da história dos santos da nossa Igreja Católica. Até lá!